Olá, meus queridos, estamos aqui na nossa segunda aula gratuita e online do nosso projeto Revelando o Mundo Invisível. E na oportunidade nós iremos falar agora um pouquinho sobre a guerra ofensiva e defensiva. A primeira parte será ministrada nesse formato que você está vendo e a parte final desta aula de hoje será transmitida amanhã no nosso Instagram às 19h30. Será a última aula gratuita deste projeto e deste seminário Revelando o Mundo Invisível. Quando nós estamos falando de batalha espiritual, nós precisamos ter em mente que existe uma divisão. O reino é dividido em reino natural e reino espiritual. E esse reino espiritual, ele é subdividido em reino de Deus e reino das trevas ou de Satanás. Dentro desse contexto de divisão desses reinos, nós temos a guerra ofensiva e a guerra defensiva. A guerra ofensiva é aquela guerra agressiva, que você toma uma iniciativa de ataque. A guerra defensiva é uma guerra que você vai utilizar as armas para defender territórios. E nós iremos tratar hoje da guerra ofensiva, que é aquela guerra que você identifica uma situação de muitas vezes vulnerabilidade espiritual e é necessário você atuar, você agir. Dentro desse contexto, tanto de defesa quanto de ataque, você precisa conhecer bem o plano geográfico em que essa guerra se projeta e conhecer muito bem também teu inimigo. Observe que Gideão, após ter a confirmação de Deus que ele seria o homem responsável por liderar os 300, ele vai acordar de madrugada para observar o acampamento dos midianitas. Isso aqui ele está fazendo para conhecer o território do inimigo, conhecer a fragilidade, conhecer as falhas, para saber como atacar. Você também pode lembrar de Neemias. Neemias, antes de passar a revelação para todos os seus amigos da cidade de Jerusalém, Neemias vai andar a cavalo e vai percorrer toda a cidade de Jerusalém. Vai conhecer o estado e o estágio como aquela cidade estava e vai agora, depois que conhecer o território, vai estabelecer e recrutar homens para trabalhar. E o coração do povo trabalhava de forma voluntária. Então nós precisamos conhecer muito bem o inimigo e esse plano onde se projetam as batalhas espirituais. Então é dentro desse cenário de guerra ofensiva, que é uma guerra agressiva, é uma guerra de ataque, que você vai utilizar as armas disponíveis. Quando nós falamos de armas espirituais, muitas vezes você vai lembrar de forma imediata da armadura de Deus ou do Salmo 91. E aqui eu já quero te trazer para a tua vida uma informação, que o Salmo 91, aberto na tua estante ou colocado em um quadro atrás da tua porta, ele não tem valor nenhum de proteção para a tua casa, porque há uma condição para viver aquela proteção. O Salmo começa, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para que nós sejamos alcançados por uma proteção divina, precisamos habitar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então tem muita gente que não habita, mas utiliza o Salmo 91 como um amuleto e muitas vezes acha, que está passando uma aflição, está sofrendo um ataque espiritual, vai pegar o Salmo 91, vai proclamar e vai estar resolvida a situação. Não é bem assim. No mundo espiritual não é assim. Você precisa se alistar, se converter, se arrepender, estar preparado para a guerra, buscar as armas, conhecer o inimigo, o território do inimigo, e aí você vai começar seu plano de ação. Toda peleja dentro do contexto bíblico e até fora, na linguagem militar, ela é produzida e propagada depois de uma estratégia, um planejamento. Existe uma rota, existe um projeto que é elaborado para que as pessoas vá e ataquem e saia dessa peleja vencedor. Quando nós falamos de guerra ofensiva, que é a guerra agressiva de ataque como pastor, você vai identificar uma situação de vulnerabilidade espiritual.
alguma pessoa está sofrendo um ataque espiritual, você às vezes está sentindo que existe uma dimensão espiritual, você vai atacar, mas não vai atacar de qualquer forma, como já te disse. Você vai atacar conhecendo o espaço geográfico, você vai atacar conhecendo o inimigo, conhecendo a fragilidade. Falando em uma linguagem mais simplificada e não bíblica, né, no sentido de explicar isso para você, você vai identificar essa fragilidade como o ataque está na área emocional, o ataque está na área sentimental, o ataque está na vida financeira, o ataque está na vida ministerial. Isso aqui é um processo de conhecer a área de atuação do inimigo. Quando você descobre, você agora vai conhecer a forma que o inimigo tem utilizado para atingir essas situações. E aí você vai estar preparado para utilizar as armas e ainda não ir para a guerra. E nós, quando falamos de armas de ataque, armas para a guerra ofensiva, nós vamos ter a oração. Essa é principal. Oração, espada do Espírito, que é a palavra, e jejum. Todas as pelejas travadas na Bíblia Sagrada foram projetadas através de oração e jejum. E o coração do povo estava a trabalhar, mas antes de trabalhar teve oração e jejum. A Bíblia Sagrada revela que os amonitas e moabitas se reuniram para pelejar contra Josafá. Josafá teve medo, mas buscou ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá e Jerusalém. Depois que ele apregou um jejum, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai tomar o profeta Jaziel para trazer a mensagem. E dizer, nessa peleja não tereis de pelejar, parar e ver o livramento do Senhor para convosco. Então precisamos iniciar esse processo de ataque por intermédio da oração e por intermédio do jejum. Essa temática de oração e jejum é tão profunda que daria mais de 4 aulas. Se eu trouxer para você aqui exemplos bíblicos de pessoas e líderes que por intermédio do jejum e da oração tiveram decretos cancelados. O jejum de Esté cancelou uma trama oculta. Existia uma trama oculta porque aquele homem vai projetar um decreto para exterminar os judeus. E quando Esté tem essa informação, ela vai pregoar um jejum total. Jejum total, pastor, é um jejum total porque ela vai levar 3 dias sem comer e sem beber. Então ela vai se abster de alimento e de bebida. E o resultado desse jejum foi o livramento para toda uma etnia, então toda uma nação. Então nós precisamos entender a importância disso aqui. Então as armas principais são essas. Talvez você estava falando que, talvez você esteja pensando que eu ia falar aqui de Efésios 6:10, porque as pessoas têm limitado assuntos de batalha espiritual a Efésios 6:10. Quando na verdade, como eu tenho te mostrado, é muito mais abrangente do que você pensa. Então nós temos aqui a oração, a espada do Espírito, que é a própria palavra, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma de ataque. Quando nós estamos em situações de vulnerabilidade espiritual, nós temos que clamar cobertura no sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. Quando Jesus, ele é crucificado e o seu sangue vertido na cruz, ali há um cancelamento, na verdade, há um desatar do mundo das trevas. E nós somos lavados e remidos por esse sangue. E esse sangue que tem poder. E lá no livro de Êxodo, em uma linguagem representativa, você vai lembrar lá que o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas trouxe proteção para aquele povo de Israel. E hoje o Cordeiro que tira o pecado no mundo é Jesus Cristo, que tirou o pecado e tira. Então nós precisamos dessa proteção, dessa cobertura. Nós temos também o nome de Jesus. Está escrito por diversas passagens. Não é o nome do pastor Maurício, não é o nome do pastor Caio, não é o nome do presbítero Reinadson, é o nome de Jesus. Ele está dizendo assim, em meu nome expulsarão demônios. E o nome dele tem tanto poder e ele é tão conhecido que tem um fato que o demônio vai questionar que conhecia Jesus e conhecia Paulo, mas quem era aquele ali que estava falando com ele? Eu conheço Paulo, conheço Jesus, e você quem é? Então nós precisamos ter isso em mente, é o nome, ele está escrito, em meu nome
expulsarão demônios. Às vezes existem pessoas que querem mostrar que são espirituais, até porque às vezes tem uma dispensação de dons sobre a vida do ministro e ele quer se exibir, né, falando, mostrando autoridade sobre o espírito do mal. E às vezes, irmãos, essa autoridade toda ali é de familiaridade, não é nem de autoridade. Isso aqui é uma questão muito profunda que não dá para tratar aqui nesse formato. Porque tem pessoas que têm tanta familiaridade com os demônios que os demônios se apresentam porque ele usa dessa estratégia de familiaridade para mais à frente derrubar o ministro, destruir a família. E às vezes, porque existe uma submissão dos demônios ao ministro que tem autoridade? Porque ele utiliza o nome de Jesus. E através desse nome tem poder, tem alcance de libertação. Outra arma importante é o óleo ungido, né? O óleo ungido para espírito de enfermidade. Está escrito lá na palavra: se tiver enfermo, chame os presbíteros, com a unção do óleo e a oração da fé sarará o enfermo. Então, se você está sendo acometido por um espírito de enfermidade, a unção com óleo por uma pessoa outorgada para a função, ministrada com imposição de mãos, tem um efeito, é uma arma agressiva, é uma arma ofensiva. Nós temos também o jejum, como eu falei, e o louvor e adoração, que são ferramentas poderosas. Lá em Jericó, as muralhas caíram com um grito, e nós podemos fazer um paralelo, que ali foi louvor e adoração. Nós temos o próprio Gideão, o próprio Josafá, começou a adorar, e quando ele adorou e declarar um cântico, rendem graças a Deus, porque ele é misericordioso, e eles entoaram essa frase, e o próprio Deus colocou um espírito de emboscada no exército do inimigo, e eles começaram a se autodegladiar através da adoração. Então nós precisamos nos apropriar. O Davi, que eu falei na primeira aula, né? Ele tinha uma harpa e através da adoração o espírito opressor saía de Saul. E nós temos, porque eu preciso conhecer essa guerra ofensiva, porque é através da guerra ofensiva que eu vou me instrumentalizar das armas. Mas muito mais importante do que eu ter as noções das armas é ter noção que se Deus não tiver no comando e na direção da utilização dessas armas, de nada vale meu esforço. Eu só vou utilizar todas essas armas num comando de Deus, num comando de Jesus. É Ele que nos dirige a batalha, é Ele que nos instrumentaliza, é dele o comando, é dele a estratégia. E nós precisamos ter isso em mente. E isso nós precisamos também porque a guerra ofensiva ela tem o objetivo de derrubar as fortalezas. Derrubar fortalezas espirituais, sofismas. Precisamos ter conhecimento na palavra, se apropriar da espada, se apropriar do sangue de Jesus, se apropriar do nome de Jesus, se apropriar dessas ferramentas disponíveis e da própria armadura de Deus, porque a armadura de Deus também, ela tanto serve para a guerra defensiva como ofensiva. Tem elementos da armadura de Deus, porque é no singular, o que varia são seus elementos: couraça, capacete, espada, cinto, sandália. São elementos que formam a armadura, então ela é utilizada tanto na guerra defensiva como ofensiva. E nós também temos a capacidade dentro dessa guerra ofensiva de atar e desatar, porque o Senhor nos entregou chaves. E Ele diz: o que é ligado na terra será ligado no céu. Então nós precisamos atar as forças do mal e desatar as forças do bem. Então que o Senhor te dê estratégia, te dê direção. Encerramos nossa segunda aula gratuita. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado. E eu te espero amanhã no nosso encerramento às 19h30 no meu Instagram, @Pastor Caio Almeida. Jesus te abençoe e eu te espero e até mais.